Olá, pessoal. Tô gravando aqui a resolução da lista do Socrative sobre estequiometria, tá? O que a gente vai ver aqui serão os casos avançados de estequiometria, aqueles casos especiais. Então, rendimento, pureza, reagente em excesso, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele fala: a amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Aí ele dá a reação balanceada. Se 1,12 gramas de óxido de cálcio, CaO, e 2,24 gramas de cloreto de amônio, NH4Cl. Aí você vai pensar, tem dois reagentes e ele tá me dando a massa dos dois reagentes. Isso significa que um deles está em excesso, né? Vamos continuar lendo. Forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônio, que é aqui, amônia, perdão, NH3, produzida será de aproximadamente, então ele quer a massa de amônia produzida. Vamos pensar. Eu vou pegar essa reação aqui e vou fazer CaO mais 2 mols de NH4Cl equivale, forma, né? 2 mols de NH3. Ok. Então, aqui eu tenho a relação 1 mol, 2 mols e aqui 2 mols, né? Qual a massa molar do óxido de cálcio? 56 gramas para cada mol. Qual a massa molar do cloreto de amônio, que é o NH4Cl? 53 gramas, só que é para cada mol. Como nessa reação a gente tem 2 mols, tem que multiplicar por 2 aqui, né? A massa molar da amônia é 17, então vou fazer 2 vezes 17 gramas. Ok. Primeiro eu vou fazer relação massa-massa, então aqui é massa com massa, relação massa-massa, né? Vou usar uma informação do enunciado do exercício. Qual informação? 112 gramas. Tanto faz qual você vai usar, tá? Eu só tô usando 112 porque eu bati o olho aqui, ó, 56 para 112, tô multiplicando por 2. Então, montei a minha regra de 3, o x vai vir aqui, x vai ser igual a 112 vezes 2 vezes 53 dividido por 56. Então, aqui dá 2, né? Então, dá 2 vezes 2 vezes 53, dá 214 gramas de NH4Cl. O que eu encontrei aqui, professora? Então, o que você encontrou, gente? Vocês encontraram a massa de cloreto de amônio necessária para reagir completamente com 112 gramas de óxido de cálcio. Qual é o próximo passo para verificar quem é o reagente em excesso e qual é o reagente limitante? O próximo passo é comparar com o enunciado do exercício. No enunciado do exercício, ele falava que ele tinha lá 224 gramas de cloreto de amônio. Se você tem 224 e usa 214, esse é o reagente que está em excesso, né? Porque você vai usar 214 gramas de cloreto de amônio para reagir com o óxido de cálcio. E você tem 224, quer dizer que você tem 10 gramas que está em excesso, 10 gramas a mais. Então, esse é o reagente em excesso e o óxido de cálcio é o reagente limitante. Ok. Só que não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando qual a massa de amônia formada. E para eu verificar a massa de amônia formada, eu tenho que utilizar a massa do reagente limitante. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Vou escrever de verde para vocês não confundirem. Então, a próxima regra de 3 vai ser comparar óxido de cálcio com amônia.
Vou fazer uma relação massa-massa. Então, aqui 112 gramas está para 2 vezes 17, que é 34 gramas, tá? Perdão, que eu já... Aqui eu tenho que colocar os 56 gramas, que é a massa molar do óxido de cálcio, está para 34 gramas, que é os 2 vezes 17 gramas. 17 gramas é a massa molar da amônia. Embaixo do 56, agora sim eu vou colocar 112 gramas e aqui o meu Y. Então, Y vai ser 112 vezes 34 dividido por 56. Como a proporção aqui, ó, 56 vezes 2 dá 112, então 34 vezes 2, a gente encontra o Y. O Y é igual a 68 gramas de NH3. Então, a resposta do exercício é 68 gramas, tá? Vou tentar fazer mais organizado no próximo, tá, gente? Desculpa a confusão, olha em cima. Então, vamos continuar aqui. Próximo exercício, ele fala: são colocadas para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico e de 1 grama de cloro gasoso. Considere que o rendimento da reação é de 100%. São dadas as massas molares do sódio e do cloro. E ele também dá a reação química, tá? Então, olhando essa reação, o que eu tenho que fazer? Ele quer a afirmação correta. Nas afirmações, ele fala excesso, excesso, excesso. Então, eu tenho a massa dos dois reagentes. Toda vez que tem a massa dos dois reagentes, qual é a dica da Pro? Desconfie. Descubra qual o reagente em excesso e qual é o reagente limitante. Então, aqui ele vai comparar, ó, 2 mols de sódio, então aqui é 2 mols, está para 1 mol de gás cloro, então aqui é 1 mol. A massa molar do sódio é 23, então eu vou fazer 2 vezes 23 gramas, vai ser a massa para o sódio, e a massa do Cl2 vai ser 35,5 vezes 2, porque o índice é 2, dá 71 grama. Então, aqui eu vou colocar 71 grama vezes 1 mol, então dá o próprio 71. Vou utilizar a massa do sódio, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 grama de sódio e quero encontrar a massa do gás cloro. Então, X vai ser igual a 71 dividido por 46, né? Porque 2 vezes 23 dá 46. Então, aqui 71 dividido por 46 deu 1,54 gramas. Então, vamos pensar, ó. Para eu utilizar 1 grama de sódio, eu preciso de 1,54 gramas de cloro. Eu tenho 1,54 gramas de cloro? Não. Então, o cloro é o reagente limitante e o sódio é o reagente em excesso, tá? Mas eu quero saber qual a massa de sódio que 1 grama de gás cloro precisa para reagir completamente. Então, eu vou fazer a regra de 3 aqui ao contrário dessa anterior. Então, aqui com essa regra de 3 anterior, eu encontrei o reagente limitante e descobri que o sódio é o reagente em excesso. Mas eu não encontrei a massa de sódio que é efetivamente usada. Então, agora eu vou de novo na regra de 3, né? Aqui fica 2 vezes 23 gramas e aqui 71 gramas. Vou colocar 1 grama embaixo do cloro e encontrar a massa de sódio que efetivamente é usada. A massa de sódio, efetivamente usada é 0,648 gramas, tá? Então, eu uso 0,648 gramas, mas eu tenho 1 grama, que é o que está falando aqui no enunciado. Então, a massa em excesso, a massa de
sódio em excesso vai ser 1 menos 0,648 gramas, que é 0,352 gramas de sódio. Agora é só encontrar a resposta do enunciado. Então, há excesso de 0,153 gramas de sódio? Não. Há excesso de 0,352 gramas de sódio metálico? Sim. Há excesso de cloro? Não. Nenhum dos dois está em excesso? Mentira. Então, encontramos aí a resposta do exercício, resposta B. Exercício 3. A massa de 28 gramas de ferro impuro, então aqui na reação química ferro, atacada por ácido clorídrico em excesso, produziu 8,96 litros de hidrogênio. Litros, CNTP, vou lembrar do 22,4 litros, que é o volume molar na CNTP. Um detalhe, gente, aqui ele colocou em excesso, quer dizer que ele colocou ácido clorídrico suficiente para reagir com ferro. Tipo, não se importe com isso que está em excesso, porque não vai ser determinante para a resolução do exercício, tá? O que ele quer? Pode-se dizer que o teor de ferro no material atacado era de... Então, ele falou que a massa do ferro puro é 28 gramas. Ele falou que essa massa produziu 8,96 litros. E ele quer o teor de ferro, então ele quer a quantidade de ferro que efetivamente reagiu para formar gás hidrogênio, né? Então, o primeiro passo vai ser comparar ferro com gás hidrogênio. Como eu vou fazer essa comparação? Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol. Então, eu vou comparar 22,4 litros, que é o volume para 1 mol, e 56, tá aqui, ó, 56 gramas, que é a massa para 1 mol. Eu tô fazendo uma relação massa-volume, tá? Seguindo a proporção estequiométrica, eu posso comparar qualquer item da minha linha de comparação. Então, 56 gramas forma, né, 22,4 litros de gás hidrogênio, mas eu não tenho 22,4 litros de hidrogênio, eu tenho 8,96 litros de gás hidrogênio. Qual a massa de ferro que eu preciso? Então, para formar 8,96 litros de hidrogênio, que é o que ele falou que efetivamente foi produzido, ele precisa de 22,4 gramas. Então, deixa eu fazer 8,96 vezes 56 dividido por 22,4 litros. Então, deu 22,4 gramas de ferro. Então, para produzir 8,96 litros de hidrogênio, ele precisou de 22,4 gramas de ferro, mas ele tem, na realidade, 28 gramas de ferro. Então, agora eu consigo, vou fazer aqui de vermelho, montar a minha regra de 3 para encontrar o teor de ferro nessa amostra, né? Então, eu tenho 28 gramas, equivale a 100%, 22,4 gramas equivale a X. X é igual a 80%. Então, o teor de ferro nessa amostra, que ele dizia ser puro, mas... que ele dizia ser impuro, perdão, gente. Então, era um ferro impuro. Então, ele tem 80% efetivamente de ferro nessa amostra. Alternativa E de escola. Exercício 4. Quantos mols de cloro devemos utilizar para a obtenção de 5 mols de clorato de potássio pela reação abaixo, sabendo que o rendimento da reação é igual a 75%?
Então, nesse exercício, ele me deu o rendimento da reação, me deu a quantidade de mols do clorato de potássio e ele quer o número de mols de gás cloro. Então, qual é o meu primeiro passo? O meu primeiro passo é então, eu tenho 3 mols de cloro, está para 1 mol de KClO3, que é o clorato de potássio. 5 mols de clorato de potássio só que antes de eu colocar esses 5 mols, eu preciso encontrar quanto é 100%, né? O que ele tem aqui? Ele falou que o rendimento da minha reação é de 75%. Perdão, 75%, né? Então, quer dizer que se ele obteve 5 mols de clorato de potássio, esses 5 mols equivale a 75%. Então, primeiro eu preciso encontrar 100%. Eu vou fazer 5 mols equivale a 75%, 100% equivale a X. Então, X vai ser igual a 5 vezes 100 dividido por 75. Dá 6,66 mols, que é o efetivo do clorato de potássio. Agora sim, eu vou fazer 6,66 mols de clorato de potássio está para X. Vou chamar de Y. Está para Y. Y vai ser igual a 6,66 vezes 3, que dá 20 mols de Cl2, alternativa A. Então, só para retomar aqui, ele falou que ele queria saber o quanto de mols de gás cloro que era necessário para produzir, para obter 5 mols de clorato de potássio, e ele falou que o rendimento dessa reação é de 75%. Então, ele falou que esses 5 mols equivaliam a 75% de rendimento. Primeiro, eu preciso saber quanto seria 100% de rendimento, porque a regra de 3 que eu estou fazendo aqui em cima é a massa de cloro total, sem considerar esse rendimento de 75%. Então, eu encontro a massa, o número de mols, perdão, né? Eu encontro o número de mols de clorato de potássio, que é 6,66 mols. E aí, aqui eu monto a regra de 3 para encontrar o número de mols de gás cloro, que é 3 mols. Então, o total de gás cloro que eu preciso para produzir 5 mols de clorato de potássio com 75% de rendimento é 20 mols de gás cloro. Próximo, exercício 5. Vou fazer de azul. Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido pela reação. Então, ele mostra lá a reação de enxofre. Qual é a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtida? Partindo de 5 mols de sulfeto de hidrogênio e 2 mols de dióxido de enxofre. Então, ele me deu a quantidade de mols dos dois reagentes. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual o reagente que está em excesso, né? Então, olhando para a reação, eu tenho 2H2S mais 1SO2, né? No lugar desse mais, eu vou colocar um tracinho para a gente já montar a regra de 3. Então, aqui eu tenho 2 mols, precisa de 1 mol do dióxido de enxofre. Se eu tenho 5 mols,
aqui x. X vai ser igual a 5 dividido por 2, que dá 2,5 mol de SO2. Eu tenho 2,5 mol de SO2? Não, eu tenho 2 mols de SO2. Então, eu descobri o reagente limitante, que é o SO2. E o reagente em excesso é o sulfeto de hidrogênio. Depois que eu descobri isso, eu vou usar o reagente limitante para encontrar a massa de enxofre. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou comparar SO2 com 3 enxofres. Então, aqui eu tenho 1 mol para 3 mols, tá? 1 mol de dióxido de enxofre produz 3 mols de enxofre. Vou converter enxofre em gramas, então vai ser 3 vezes 32 gramas. Embaixo do dióxido de enxofre, eu vou colocar o número de mols, que é 2 mols de dióxido de enxofre que está no enunciado, está para Y. Y vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 32 dividido por 1. Y é igual a 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 32 dá 192 gramas. Olha aqui, ele pede em gramas, mas na realidade ele quer mol. Então, vamos olhar aqui pelo mol, né? Então, 1 mol com 3 mols, 2 mols está para aqui vezes 2, então aqui vai ser vezes 2 também. Então, são 6 mols de enxofre. A alternativa C é a alternativa correta. Exercício 6. As 20,52 gramas de sulfeto de alumínio são misturados com 31,2 gramas de cloreto de bário, ambos em solução aquosa. Ocorre a reação de precipitação do sulfato de bário. Então, eu tenho sulfato de alumínio mais 3 mols de cloreto de bário. Ele me deu a massa 20,52 do sulfato de alumínio e me deu a massa 31,20 gramas de cloreto de bário. Se eu tenho duas massas, eu preciso descobrir qual o reagente que está em excesso, né? Então, aqui eu vou fazer Al2SO4 3 está para 3BrCl2. Então, aqui é 1 mol, está para 3 mols, né? A massa molar do sulfato de alumínio. Então, eu vou encontrar a massa molar do sulfato de alumínio. Vamos lá. Eu tenho 2 alumínios, então 2 vezes 27. Tenho, aqui é um 3 que multiplica 1 do enxofre, então eu tenho 3 vezes 32. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 16. Então, a massa do sulfato de alumínio vai ser 342 gramas. Agora, vamos encontrar a massa do cloreto de bário. Então, vou fazer 137 vezes... 137 vezes 1, que dá o próprio 137, né? Mais 2 vezes 35,5, tá? Esses valores eu tô usando do enunciado do exercício. Então, aqui dá 3 vezes 208 gramas. Vou colocar 20,52 gramas e encontrar o valor de X. Então, vou fazer 208 vezes 3 vezes 20,52.
dividido por 342. Isso deu 37,44 gramas. Eu tenho 37,44 gramas de cloreto de bário? Não tenho. Então, o cloreto de bário é o reagente limitante e o sulfato de alumínio é o reagente que está em excesso. Ok. Depois que eu descobri quem é o reagente limitante, é ele que eu utilizo para encontrar a massa do cloreto de alumínio. Então, eu faço 3BaCl2 está para 2AlCl3. Aqui é 3 mols e aqui é 2 mols. Tenho que usar massa, então vai ficar 3 vezes 208, que é a massa molar do cloreto de bário. E 2 vezes, agora eu tenho que encontrar a massa molar do cloreto de alumínio, que vai ser 27 mais 3 vezes 35,5, que dá 133,5. Ok, agora eu vou colocar a massa do reagente limitante, que é 31,20 gramas, está para X. X vai ser igual a 133,5 vezes 2, vezes 31,20, dividido por 3 vezes 208. Aqui deu 13,35 gramas, que é a massa do cloreto de alumínio, AlCl3, formada a partir do reagente limitante. Alternativa correta, alternativa B. Último exercício. O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir e gera, durante sua produção, grande quantidade de dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono é o CO2, tem lá o carbonato de cálcio. Ele fala o seguinte: a massa de dióxido de carbono formada partindo-se de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza é. Então, ele quer a massa de dióxido de carbono, ele quer a massa do CO2, formada partindo de 200 gramas de carbonato de cálcio, só que ele falou que esses 200 gramas tem 90% de pureza. Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é qual é a massa real de carbonato de cálcio, né? Então, eu vou fazer 200 gramas, está para 100%, que é a massa total. Aqui, 100%. 90% está para X. X é igual a 200 vezes 90 dividido por 100. Então, a massa real de carbonato de cálcio é 180 gramas. Carbonato de cálcio é o CaCO3, ok. Agora, eu vou comparar CaCO3 com CO2. Aqui eu tenho 1 mol, aqui é 1 mol, né? Como eu quero massa e eu tenho massa, vou transformar mol para massa. Então, vai ficar 1 vezes... Vamos encontrar a massa molar do carbonato de cálcio. Então, vou fazer 40, que é a massa do cálcio, mais 12, que é a massa do carbono, mais 3 vezes 16. Aqui deu 100 gramas. E a do CO2 vai ser carbono 12 mais 2 vezes 16, 44 gramas. Tudo isso multiplicado por 1, porque é o coeficiente estequiométrico dessa reação química, né? Esse númerozinho aqui, que tá subentendido. Beleza. Próximo passo, embaixo de carbonato de cálcio, vou colocar 180 gramas e vou encontrar a massa de CO2. Y é igual a 44 vezes 180 dividido por 100. Deu 79,20 gramas de CO2. 79,20 gramas é a alternativa C. Então, nessa lista de exercício que foi disponibilizada no Socrative, nós tivemos exercícios de
pureza, rendimento, reagente em excesso e reagente limitante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revejam a gravação ou me perguntem no chat. Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau.